Neste tema vamos falar sobre os direitos fundamentais dos peões. Os peões são muito importantes para o funcionamento de uma cidade porque são a argamassa da movimentação e deslocação dentro das cidades. São a argamassa de um bom sistema de transportes públicos e são também um sinal de vitalidade comercial, vitalidade económica e conforto dentro do espaço público. Uma das primeiras medidas de alívio das circunstâncias terríveis durante a Revolução Industrial devido às emissões de fábricas sobre populações foi a construção de uma chaminé cada vez mais alta. Isto estuda-se em ética ambiental e é uma solução que alivia, mas de facto não é a solução. Como nós sabemos, agora, passado 100 anos, 100 e tal anos, o que se obtém através de uma chaminé mais alta é que a poluição vai para a atmosfera, para o resto, para o céu, mas que agora, passado tantos anos, temos a questão das alterações climáticas, portanto não foi uma solução. Este tipo de solução acaba por ter sido muito frequente no século XX, podemos ver isso em emissores de esgotos que avançam pelo mar para emitir os dejetos e os esgotos para zonas fora da praia, mas que de facto acabam por não ter um efeito de longo prazo muito bom e desejado. Esta questão também é importante porque quando nós fazemos uma chaminé mais alta estamos no fundo a dar a possibilidade de quem tem a fábrica de não limpar as suas emissões. Isto é, estamos aqui a criar uma solução, uma não solução, em que alivia a curto prazo, mas não tem grandes efeitos a longo prazo. Quando olhamos para o espaço público, este tipo de solução que agora aqui vemos, com barreiras, foi muito usada durante a segunda metade do século XX, de maneira a fazer com que se aumentasse a segurança dos peões. Isto é, canalizava-se os peões só para as passadeiras, para semáforos, etc. Mas não é por acaso que nesta imagem não vemos nenhum peão. O que acontece de facto é que as pessoas que vivem nestas circunstâncias e nestas redondezas acabam por evitar este espaço público bastante desagradável e muitas vezes vão viver para os subúrbios e a partir daí compram um carro, começam a levar os filhos para a escola e deixa de... Enfim, no fundo a segurança rodoviária desloca-se para outro sítio e começam a ter comportamentos mais de risco noutras áreas. E estas zonas acabam por se desertificar e não ter população a viver nelas. A outra solução, um pouco totalmente diferente, radicalmente diferente, é aqui um exemplo de shared space na Suíça, em que não há passadeiras, as velocidades são baixas, os peões têm prioridade absoluta sobre os automóveis e é outro tipo de solução totalmente diferente, portanto quase o oposto daquilo que mostramos atrás. Estas soluções de criação de barreiras estão a ser cada vez postas mais em causa, mas exigem agora uma total alteração de paradigma na aproximação dos cruzamentos, na forma como nós vemos as cidades, como é que nos deslocamos dentro da cidade, etc. O problema deste tipo de soluções, em que só olhamos para o problema da segurança rodoviária, é que acabam por ser um pouco como construir uma chaminé cada vez mais alta. Isto é, só estamos a olhar para o problema sem ver à nossa volta soluções que podem ser muito mais interessantes ou, finalmente, termos soluções que criam mais problemas do que aqueles que pretendem resolver. Uma das questões muito importantes quando tratamos a cidade ou o espaço público é a questão da transdisciplinaridade. A transdisciplinaridade, tal como definido pela Unesco, é uma visão articulada do conhecimento. Isto é uma nova visão da realidade para além das disciplinas especializadas. O problema é que, muitas vezes, estes cruzamentos são só planeados por engenheiros de tráfego, sem a integração com o resto das disciplinas e participação pública, visão de um espaço mais agradável para a cidade, etc. Por isso precisamos de uma alteração radical do paradigma em relação à segurança pedonal e à segurança dos mais vulneráveis em meios urbanos.
Um pouco de história. O primeiro carro que existiu em Portugal foi do sobrinho do rei Dom Carlos, era conhecido como o Arreda, isto é, o cocheiro passou a ser motorista e havia tantos peões nas vias, isto é, portanto, os peões não tinham noção do perigo dos automóveis, que o motorista gritava arreda, e o sobrinho do rei Dom Carlos passou a ter a alcunha do Arreda. Temos aqui agora um exemplo já um pouco mais tarde, dos anos 30, em que automóveis clubes em toda a Europa, na situação da esquerda, tal como era, diziam que não era possível em que os peões pudessem atravessar em qualquer zona e começaram a fazer um lobby muito forte para que houvesse passagens pedonais e semáforos para peões, de maneira a que se facilitasse o uso do automóvel dentro da cidade. Temos aqui um cartaz fixado nas paredes de Lisboa, em 1947, em que se claramente diz que não se deve atravessar a rua em diagonal. Temos aqui outro, de 1935, uma campanha da Polícia de Trânsito, com o apoio do Automóvel Clube, em que há uma faixa sobre o Chiado, no centro de Lisboa, em que se diz: peões, por favor, transitem pelos passeios. Era um hábito ainda pouco arraigado em Portugal, mas que pode-se ver os polícias orientar os peões a evitarem a própria via. E aqui temos um gráfico, uma fotografia de um largo em Lisboa, bastante conhecido, o Largo do Rato, no início do século XX, e finalmente o mesmo largo em 2011. Podem ver que, de uma situação em que havia muitos peões a conviver, a conversar uns com os outros, etc., só há um peão que se pode detectar ali na fotografia. Outro exemplo em Lisboa, na Avenida da República, em que muita gente não nota, mas existem cerca de 15 faixas dedicadas ao automóvel. Algumas destas faixas são estacionamento, mas de qualquer forma são 15 vias de circulação totalmente dedicadas ao automóvel. Por isso, é importante percebermos que quanto mais vias de circulação e mais espaço damos ao automóvel, mais automóveis existem na cidade. Há quem diga mesmo que, se pensarmos a cidade só como um problema de tráfego e de automóveis, acabamos por ter só tráfego e automóveis. Uma coisa muito importante quando falamos no planeamento dos peões e nos direitos dos peões é a diferença entre o design, isto é, aquilo que nós achamos que eles devem fazer, e aquilo que eles de facto fazem, isto é, o seu comportamento natural. E isso muitas vezes é muito diferente entre aquilo que o engenheiro ou o arquiteto deseja que os peões fazem e finalmente aquilo que os peões fazem na realidade. A outra questão muito importante é que há muitos peões que são crianças, isto é, peões que não têm a noção, nem o sentido dos perigos, nem a avaliação correta das velocidades, etc. E isto torna o planeamento para peões tem que ser muito diferente de um planeamento mais formal para o automóvel e condutores encartados, etc. Falamos agora aqui de algumas cartas de direitos dos peões. Em 1988, o Parlamento Europeu criou a Carta Europeia dos Direitos dos Peões, the European Charter of Pedestrian Rights, que, já estando um pouco desatualizada, continua a ser algo que foi aprovada pelo Parlamento Europeu, apesar de ter ainda muito pouco aplicações práticas no resto da Europa, mas é um documento importante que poderá ser facilmente encontrado na internet. Há também a Carta Internacional da Pedonalidade, a International Charter of Walking, em que é patrocinada pela Federação Internacional de Peões. Podem ver o site aqui em baixo no slide. E finalmente, e vamos tratar um pouco com mais detalhe esta carta, a Carta dos Direitos do Peão em Portugal, escrita pela ACAM e pela APSI, em que tem um preâmbulo muito interessante. No preâmbulo diz claramente que os direitos e as responsabilidades de um peão não são comparáveis a quem conduz veículos, porque um peão não tem
licença, não precisa de uma licença para ser peão, portanto qualquer pessoa pode ser peão, e a sua condição de cego, deficiente mental, ou criança, ou idoso, ou mesmo alcoólico, não é um impedimento legal ou ético do seu direito de ser peão. Isto é muito importante, porque no próprio preâmbulo conclui-se que não é exigível ao mesmo nível de deveres e responsabilidades a um peão que é um automobilista ou um motociclista. Mais ainda, conclui-se que são atribuíveis mais direitos aos peões do que ao resto dos participantes motorizados na via. A razão para este preâmbulo é muito importante porque há duas características fundamentais para os peões. A universalidade, isto é, todos os cidadãos são peões, e a sua fragilidade, isto é fisicamente desprotegido num meio potencialmente hostil que é o sistema rodoviário. Como podem ver, temos aqui um peão em cadeira de rodas, apesar de estar acompanhado, poderia estar sozinho e a tomar decisões autonomamente, e com possibilidades de velocidade, de atenção, de avaliação do perigo muito menores do que um adulto encartado a conduzir um automóvel. Temos aqui um problema muito geral em muitas cidades do mundo, que é o estacionamento sobre o passeio. Portanto, alguém mais forte impôs o seu direito aos mais vulneráveis. Mais um exemplo aqui de um idoso, uma idosa a confrontar-se com o estacionamento sobre os passeios. Este tipo de comportamento é um falhanço da democracia, isto é, as instituições não estão a proteger os mais vulneráveis, não fiscalizando este tipo de comportamentos. Temos aqui mais uma vez um exemplo de que nem sempre é possível fazer, um exemplo de shared space. Podemos ver aqui alguém com uma carreira de um carrinho de bebés utilizar um sistema de shared space em que a prioridade é total do peão, sem ser necessário qualquer tipo de passadeira, etc. Finalmente, a questão da gestão da velocidade é muito importante. Este gráfico mostra a probabilidade de morte do peão no eixo do X, na horizontal, os km por hora de impacto, isto é, as velocidades de impacto, e podemos concluir que a 30 km por hora, um automóvel a 30 km por hora raramente mata o peão, só 10% dos peões atropelados até 30 km por hora é que morrem, mas a 50 km por hora quase 70% dos peões morrem, e mais assim se forem crianças. Por isso, é muito importante a gestão da velocidade em espaço público urbano e as velocidades que se deve desenhar, as ruas urbanas, devem estar sempre por volta dos 30 km por hora, ou menos. E nunca é demais enfatizar a importância da redução da velocidade em ruas locais. Isto é, em ruas em que pode, com alguma surpresa, aparecer uma criança a correr atrás de uma bola.